fall out of bed and catch a fading star. Fancy I woke up before. Agora iniciamos o quadro que eu mais gosto, perguntas de mães. Priscila, agora aquelas perguntas que a gente precisa saber. Mãe Mauricélia, mãe do André, de 4 anos, ele é autista moderado. Ela faz 2 perguntas e eu vou ler exatamente o que ela perguntou, as duas, para você entender todo o contexto. Minha dúvida sobre aba é saber o que pensa você do método tradicional e do Denver. Então, ela já coloca o aba como método tradicional e do Denver. Também ela iniciou a intervenção com o André com aba há 6 meses atrás. A psicóloga trabalha com estilo mesinha, solicitando contato visual com reforço comestível e o apontar. Ela fica angustiada porque ela fala que são 2 atividades há 6 meses e nenhuma outra diferente dessa. Claro que ela coloca que tem sido resistente algumas vezes e sem interesse, sendo assim ela justifica que não pode pedir outra atividade sem passar por essa etapa, né? Ela coloca que acha que ela é um pouco resistente, a terapeuta, a mudar. E ela acompanha algumas profissionais no YouTube, como Maíra Gaiato, né, e está aprendendo um método mais naturalista, que no caso que você citou no bloco anterior do Denver. Que é o que ela está perguntando. E ela fica na dúvida se está mesmo no caminho certo ou se deve procurar outro profissional. Mas queria também um pouco de disciplina, para que a coisa não fique muito solta. Então, assim, ela fala aqui do método, colocou nessa pergunta, por isso que eu li tudinho, que ela fala do método ABA, que ela põe mais como disciplinar, que é o que essa terapeuta hoje utiliza com o filho dela, mas ela também acha bacana o método, outra ala do ABA, que é o Denver, que não é tão rígido. E aí? Vamos lá. O que ela faz? Mauricélia, a terapeuta do seu filho, pelo que eu entendi do contexto da sua pergunta, ela está correta. Eu acho que valeria muito a pena você bater esse papo aberto com ela, né, para que ela possa te explicar o propósito da intervenção, mas para acalmar o seu coração. O que ela está trabalhando com o seu filho são comportamentos muito básicos e primários. Se o seu filho não conseguir manter contato visual, se o seu filho não conseguir apontar para que ele desenvolva os próximos comportamentos, vai ser muito difícil, né? Porque ele não vai estar, o estímulo da pessoa não vai ser estímulo para ele, né? A terapeuta, a pessoa que está falando com ele, precisa ser estímulo para ele, né? Então, no caso, o Denver, ele tem uma vertente mais naturalista. Ele também é muito eficaz para crianças moderadas, com autismo moderado ou autismo severo, né? Porém, o cenário da mesinha, para este caso, ele não é um prejuízo. Não sei se é assim que você está sentindo. Por quê? Porque a configuração da mesinha, ela favorece a concentração da criança, né? Ela, provavelmente, ela coloca a mesinha onde a criança não tenha muitos estímulos visuais para que ela se distraia, uma vez que ela está tentando trabalhar justamente o contato visual. Entendeu? Não sei se eu consegui explicar. Então... Mauricélia, tem que esse papo aberto mesmo e questionar a terapeuta, né? Olha, eu tô vendo por esse lado, vamos tentar ou vamos fazer uma mescla? Porque dá uma sensação mesmo, eu entendo perfeitamente a angústia da mãe, né? E é muito legal esse papo aberto com o terapeuta, para ela colocar a angústia dela e a terapeuta conseguir contextualizar o que está sendo feito. Porque não tem uma receita pronta, né, Priscila? Por exemplo, tem. Meu filho só vai fazer aba, só vai fazer Denver, ou só vai usar os PECs ou TISH, né, ou outras formas de terapia. O que pode acontecer, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas o que pode acontecer, se ela estiver usando um método Denver, por exemplo, ela demorar um pouquinho mais para alcançar esse objetivo do contato visual, por exemplo. Nada impede que depois que ela tiver com essa etapa concluída ou que esse comportamento estiver um pouquinho mais independente, nada impede dela usar outros tipos de reforçador que não o alimento. Né? Dela usar reforçadores. Ela tá usando alimento. Exato, dela usar reforçadores. Há 6 meses que são... ela tá usando, né? É porque provavelmente a terapeuta deve estar com essa dificuldade de fazer a criança se interessar,
né? Pelo trabalho que está sendo No desenvolvido caso, olha, ali. isso olha, me passou agora pela cabeça, eu vou perguntar, porque eu acho bacana a gente não perder a oportunidade. A terapeuta, não sei quanto tempo a Maudicélia vai lá, quantos dias na semana, mas provavelmente seja um dia na semana, 40 minutos, 45. A mãe pode utilizar esse mesmo método em casa e, de repente, acelerar isso. Com certeza. Porque aí chegar na terapeuta, ele já vai estar olhando, Com prestando certeza. atenção na terapeuta, né? Isso é chave, gente. Isso Porque é a gente falou das 8 horas por dia, 40 horas semanais, Exato. que nos Estados Unidos eles preconizam isso. Então, a mãe também pode fazer isso, esse método da mesinha em casa, ou na mesa da comida, olhar para a criança, olhar para a mamãe, olha a carinha. Nossa, né? que bom que você olhou pra mim. Não, então eu vou te ajudar a você comer a sua E comida. de repente acelerar junto com a terapeuta. Perfeito. Isso é ideal. Ok, então vamos lá para a próxima. A mãe é a outra, é Elizabeth, a mãe do Vitor. Ela gostaria de saber como pode ajudar na comunicação da criança não verbal, que não aponta e não demonstra interesse nenhum por figuras. Que é exatamente, olha, você tá vendo? Não aponta, que eu quero a água, e também quando ela mostra os packs, né? Os packs da água, ele também não quer ver. Como é que ela faz? Aí é que tá. Nós temos que trabalhar um comportamento que vem antes. O interesse pelas figuras. Por exemplo, se ela está usando o PECs como método, E né, não tá dando certo. e não tá dando certo, ela tem que voltar um passo, né? Como que eu faço a criança se interessar por figuras, de um modo geral, para que a figura do PEC seja um estímulo para ela, né? Ela tá um passo, ela pulou uma etapa do desenvolvimento. Eu não sei se ficou claro, né? Então, por exemplo, se ela quer que a criança aponte, né? Então ela pode colocar os brinquedos que a criança tem mais interesse, as coisas que a criança mais gosta em lugares onde a criança precisa apontar. Tipo assim, onde tem a garrafa da água lá, Sim. ela coloca em cima, garrafinha do GMF bonitinha, né? Coloca lá em cima aqui e a criança fala, aí a mãe fala, a água pode ser isso? Utilizar, olha, o seu brinquedo, o seu Hulk, o seu Superman está na garrafa d'água. Vamos beber água? Alguma coisa nesse sentido? Eu acho que eu posso dar um exemplo, se me permite, Lógico, um eu pouco tô mais chutando, concreto. eu tô chutando. Vamos lá. Imagina que a criança, no exemplo que ela deu, a criança não aponta. Não aponta e não se interessa pelas figuras. Sim. Então vamos lá. A água está aqui e a criança quer a água. Então a mãe ou a pessoa que está treinando essa habilidade, ela vai ajudar a criança a apontar. Então qual é o comportamento que está sendo treinado ali? O apontar. E não o apontar a água. Entendi. Então a criança está aprendendo a apontar. Então a água que ela quer, a mãe vai pegar no dedinho dela, vai falar assim: ah, você quer água? Então aponta. Aí a mãe vai fazer a criança apontar, aí sim ela vai ganhar a água. Ou então, aqui está o brinquedo que a criança mais gosta, que ela quer naquele momento, o tablet, seja, né? Então coloca o tablet em algum lugar visível e ajuda a criança a apontar. Olha, o tablet, você quer? Você quer o seu tablet? A criança, né, não é verbal, né? E a mãe sabe que aquilo pode estar sendo... A mãe, aqui no caso da Elizabeth, o que me parece muito, lógico, ela conhece demais o filho, como toda mãe, né, de um filho especial principalmente, conhece demais e ela sabe exatamente a hora que o menino... Ela falou da água aqui, nós estamos falando da água, mas pode ser da comida, da bolacha, né? Então, o que eu tô querendo dizer o que ela precisa trabalhar neste caso é o comportamento de apontar. Tá. É o interesse por imagens. Depois que a criança tiver isso desenvolvido, aí sim ela vai apontar algum estímulo. Entende? Entendi. Bom, voltamos no próximo bloco. Voltamos com o Momento GMF, psicóloga Priscila, especialista em ABA. Priscila, mãe Lilian, filho Luan. Uma neuro disse que o tratamento ABA é indicado para autismo severo. Como o dela é leve, o filho dela é um autismo leve, não é recomendado. Procede isso? Não procede. A neurologista muito provavelmente ou conheceu um ABA muito mal aplicado, ou ela não conhece o ABA na sua totalidade, né? Então, como eu falei, ABA é um tipo de terapia
que trabalha na aquisição de repertórios e na função de comportamentos. Então, uma criança com autismo severo, ela precisa desenvolver repertórios e os seus comportamentos ganharem funções adequadas, né? Uma criança com autismo leve também, né? Só que os estímulos são diferentes, as necessidades são diferentes. Como eu falei num outro momento, uma criança com autismo leve, ela pode não ter uma sensibilidade do não dito, né? Então ela não percebe quando alguém está fazendo uma piada, ela não percebe quando ela está sendo inadequada, quando ela está falando no momento que não é apropriado, ou quando ela está fazendo algo que não é apropriado, né? Então, a criança não tem um autismo severo do tipo que a criança não olha no olho, que não fala, que não come, mas os comportamentos que ela emite também estão sem função ou estão disfuncionais. Porque no caso aqui o filho dela é um autismo leve e é recomendado, porque não necessariamente se é severo. Eu acho que o severo é super importante, Sim. mais trabalhoso até. Eu acho Sim. que o ganho com aba no autismo leve é mais acelerado, porque de uma certa forma o entendimento dele é um pouco maior, né, da questão cotidiana. Por exemplo, você vai numa igreja, né, onde as pessoas geralmente são cultos, é um lugar mais calmo, onde tem um momento de ouvir o padre, o pastor falar. Perfeito. E o filho tá lá querendo pular, ligar o rádio ou gritar, fazer estereotipia. Na igreja, adequadíssimos ao Perfeito. O seu exemplo foi comportamental, perfeito. Né? Porque a vantagem do autismo leve é que a pessoa que está trabalhando, o pai que está trabalhando com a criança, tem muito mais recursos do que a criança do que o terapeuta que está trabalhando com a criança com autismo severo, né? Então, eu vou ter, a criança provavelmente ela é sensível ao reforço social, né? Ela é verbal, então eu consigo falar. Ela consegue entender que agora não é hora de Exato. falar alto, no caso, então Sim. a mãe pode direcionar ela para um livro de desenho, de pintura naquela hora, para ela se concentrar em outra coisa. Sim. E não atrapalhar de uma certa forma o culto, né? Ou a missa, né? Entendi. Esse exemplo é fantástico. E eu atendi uma certa ocasião uma criança que ela ia no restaurante, ela bebia o copo das outras pessoas das outras mesas. Tá, normal. Isso é normal. Não é normal. Mas a gente que tem filho especial sabe que... E é uma criança verbal, um autismo super leve, né? E eu fui combinando com os pais como que os pais poderiam prevenir essa situação, ensinar a criança que aquilo era inadequado. Vamos aproveitar esse exemplo. Esse exemplo. Né? Então, como é uma criança com autismo leve, né? E tem uma compreensão da descrição verbal, a mãe conseguia falar, olha, o seu copo é este, o seu copo não é o do papai, o da outra mesa, então vamos lá. Aí a criança ia pro restaurante e a mãe sinalizava, veja bem, o seu copo é este aqui. Esse daqui pode. Esse você pode, esse daqui é o da tia Márcia, você não pode. Aí a criança vai e bebe o dela. Muito bem, olha só, que bom que você bebeu no seu copo. E se a criança vai lá e quer pegar o meu? Aí a mãe pode redirecionar, né? Fala assim, olha, lembra que a mamãe te falou? Este não é o seu é este daqui. Então, de quem que é esse? Perguntar para a criança é uma alternativa muito bacana, porque a criança entendeu. Para ver se ela entendeu e a criança mesmo dá autodica para ela, né? Então assim, é como se ela estivesse lembrando em voz alta quando ela tá respondendo a sua pergunta, né? De quem que é esse copo? A criança vai falar, é da tia Márcia. Ah, então é seu? Não é meu. Então você pode pegar, né? Você tá ajudando a criança a pensar quando você faz perguntas. É muito legal, é muito bom trabalhar com criança de autismo leve usando o método ABA. Método ABA, avança mais rápido. Ô Lília, você faz uma pergunta aqui, olha, gostaria de saber como posso aplicar em casa, né, o método ABA. Eu acho que a Priscila já vem dando algumas dicas aqui, lógico que a gente tem um tempo muito curto no programa, não dá, mas eu já te convido, viu Lília? Porque a gente vai convidar a Priscila novamente, e aí quem sabe a gente possa fazer convidar mães para estar presente, por exemplo, a Lília, e a Lília trazer pelo menos 2, 3 situações, sim, né? Ou até mesmo o filho, né? Até mesmo o Luan,
né? Isso é muito legal. Para mostrar ao Luan como ele se comportaria, ou não sei, a gente pode pensar, Lilian. Tá? Então, assim, além desse programa, de a gente estudar também, porque a mãe hoje, a gente tem uma facilidade no celular, tudo, de ver um YouTube, de ver uma palestra, de tentar aplicar o que dá certo, o que dá errado, também a gente vai ver aí, Lilia, para você estar conosco e com a Priscila num outro momento, tá? E ela coloca, existe algum curso que nós pais podemos fazer? Perfeito. Esta é uma outra informação muito importante. Sim, existem cursos, como eu citei o Núcleo Paradigma, é um curso, uma instituição que oferece cursos não só para psicólogos, não só para fonoaudiólogos, professores, também oferece palestra para os pais, né? Como a Márcia usou o exemplo do YouTube, hoje em dia a tecnologia nos ajuda muito, tem muitos canais confiáveis no YouTube que dão dicas muito preciosas, né? E se você tiver a oportunidade de pelo menos ter algum terapeuta te orientando, você pode aplicar o método na sua casa. A ideia é essa do ABA, ela é essa, é que tudo que é trabalhado no individual com o terapeuta, no consultório, seja generalizado para a vida da criança. Então, eu porque super pra recomendo. gente chegar nessas 8 horas diárias e 40 semanais, para chegar num resultado bom e rápido, porque a questão do tempo do ABA é muito importante. Eles falam assim, não é porque precisa ser, é porque uma coisa que a gente faz todos os dias a mesma coisa, nós viramos especialistas, né? Sim. Isso na vida, né? Sim. A gente vai treinando, o treino leva à perfeição. Então o treino de comportamento leva a um comportamento adequado. Perfeito. Teoricamente seria isso, né? Uhum. Bom, então é assim, e outra coisa também, viu, Lilian? Participar do ciclo de palestras do GMFE. Perfeito. Né? Nós temos a cada 2 meses gratuito, utilizamos o auditório da SDPD, da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que acomoda bem as pessoas, é adequado, e a gente está sempre trazendo especialistas. São palestras gratuitas e que tem sempre aquela que a gente abre o microfone para as perguntas, né? Que é como se fosse o quadro de mãe, e é muito legal. É muito importante. Gente, nós temos que encerrar. Priscila, eu tenho que agradecer demais você por você ter vindo, ter disponibilizado seu tempo, né, seu conhecimento, atender o nosso pedido. Vou deixar aqui para você uma lembrança, um mimo, a garrafinha do GMFE, tá? Para você não esquecer de nós, das mães do grupo. E muito obrigado, viu? Deus te abençoe sempre. Até a próxima. Vamos fazer esse novo programa aí. Beijo. Valeu. Fall out of bed and catch a fading star. Fancy I woke up before my alarm. Rub my mind through my eyes, it's the best I can do. Before it's automatic habit of returning to you. Though I smile when it happens, almost as if it was magic. It means there's a God somewhere and he's laughing. And I shuffle my slipperless toes to the kitchen. Still low to the ground, but high on living.